Ela sugeriu-me a ideia de abrir contas no OnlyFans, MUIM, tudo isso porque daria dinheiro. Eu não contestei muito, mas ao mesmo tempo também não aprovei, porque na verdade com ela era uma relação na qual desaprendi a dizer não. Quis testemunhar sobre o que vivi, já que vivi uma relação de dominação que me levou a fazer coisas de que me arrependo particularmente hoje. Tínhamos tínhamos uma verdadeira diferença de idade, e eu era ainda assim relativamente jovem quando a conheci, portanto diria bastante manipulável. E depois havia ela tinha a diferença de idade fazia com que eu confiasse nela naturalmente, na verdade. Então, bem, o que me agradou nela foi esse lado em que eu pensava: ela vai me proteger, vai ser alguém em quem poderei confiar e em quem poderei me apoiar. Na verdade, conhecemo-nos por acaso num local de trabalho. Eu estava. Eu fiz apenas alguns meses antes de retomar os meus estudos, e depois no final deu certo. No início, bem, ela era muito afetuosa. Ela apaixonou-se, segundo o que dizia. Apaixonou-se muito rapidamente. E eu acho que isso também era tudo o que eu queria. Eu queria alguém, bem, eu queria que me amassem simplesmente, e o facto de ter havido essa rapidez, tive realmente muita vontade de acreditar. Tudo aconteceu muito rápido. Mudamos de casa juntas muito rápido. Apresentei a minha família muito rápido, e depois, diria que se degradou também muito rápido. Ao fim de 6 meses, algo assim, ela mudou um pouco de cara, tornou-se um pouco mais dura na sua forma de ser, de falar, tudo isso. Na verdade, eu comecei lentamente a diminuir-me. Na verdade, tinha a impressão de que eu era menos que ela, que eu valia menos que ela, e depois tinha sempre direito a pequenas frases do estilo que ela não tinha a minha idade, portanto que eu não entendia nada. Enfim, com o tempo, acabamos realmente por acreditar. Ela começou a ter inclinações para tudo o que era, diria, exibicionismo, tudo isso. Inclinação que eu era muito jovem no momento dos factos. Portanto, não partilhei espontaneamente, não a segui espontaneamente, digamos. Depois, com o tempo, ela começou a mostrar-me vídeos em sites amadores dizendo-me que poderíamos fazer o mesmo. Eu não contestei muito, mas ao mesmo tempo também não aprovei, porque na verdade com ela era uma relação na qual desaprendi a dizer não, porque havia sempre consequências. Ela ia ficar muito mais dura comigo ou ia ignorar-me, e portanto eu tentava sempre, na verdade, ir no seu sentido e encontrar estratagemas para não deixar lá as minhas próprias convicções. Infelizmente, ao fim de um certo tempo, a força de esticar a corda não podia ir sempre no meu sentido. Portanto, acabei por aceitar fazer esses vídeos nessas plataformas em amador. Muito rapidamente, ela sugeriu-me a ideia de abrir contas OnlyFans, MIM, tudo isso, porque daria dinheiro. Igual não fiz isso. Não fiz isso espontaneamente. Não fiz isso imediatamente. Mas depois, na verdade, já que portanto já havia esses vídeos online, pensei: bem, de qualquer forma, o que é que isso representa? Na verdade, tentei dessensibilizar-me. Disse a mim mesma que já não representava nada. Portanto, abri essas plataformas. Na verdade, a partir daí a relação tomou outro rumo. Isto é, tinha se tornado o meu problema. Portanto, ela controlava o que eu publicava quando não publicava. Eu não gostava nada de fazer isso, mas acho que não tinha, como dizer, não tinha a coragem, não tinha a ascendência na relação necessária para poder verbalizá-lo. Na verdade, são plataformas nas quais, na verdade, vamos publicar vídeos que são, digamos, enfim, fotos, enfim, no meu caso era isso. Depois, cada um faz de forma diferente, mas fotos que são montra, na verdade, onde simplesmente as vemos. E, na verdade, há fotos e vídeos que estão desfocados. E, na verdade, para os ver, é preciso pagar uma assinatura. É mensal. E, portanto, as pessoas que querem ver o conteúdo, os vídeos, tudo isso, tudo o que há por trás, no meu caso eram vídeos, bem, são obrigadas a pagar essa assinatura. E ao lado disso havia as cams. Portanto, isso é indireto. Isso são pessoas que vão pagar uma certa quantia de dinheiro em função do tempo passado em cam. E, portanto,
Isso, pelo contrário, é indireto. A ideia de estar com alguém que se mostra, que pode vender-se, na verdade, acho que era um pouco o lado, a ideia da mulher troféu, aquela de quem muitos homens têm desejo. E portanto, bem, para ela era isso que lhe agradava mais do que o dinheiro. Mas claro que ela ia dizer-me que também era do dinheiro que se tratava, porque evidentemente no processo há o dinheiro de que se trata, e são coisas sobre as quais fui muito atacada, dizendo-me que, bem, se eu tinha feito isso, era antes de tudo pelo dinheiro, e que hoje eu eu queixava-me do que se passou, quando nem por isso. Diria que o dinheiro nunca foi o meu mestre quando vivi tudo isso. O que me ultrapassou foi precisamente a necessidade de ser vista, de ser reconhecida pela pessoa com quem eu estava. E se isso devesse passar pelo olhar de muitos outros homens, bem, eu estava pronta a fazê-lo porque não queria perdê-la especificamente a ela. E, e a diferença de idade fazia com que eu pensasse que era demasiado recatada se não o fizesse, e que era apenas se eu quisesse estar com ela, era preciso que eu me abrisse um pouco a tudo isso, e que era normal. Tinha acabado por pensar que era igual em muitos casais. Na verdade, diria que estava sob domínio porque, bem, já havia um terreno fértil para isso, é que acho que tinha um grande problema de dependência afetiva. Eu queria absolutamente ser amada. Portanto, na verdade, alinhamo-nos até na verdade coisas que nunca aceitaríamos na vida se não procurássemos o afeto dessa pessoa em particular, porque na verdade são pessoas que mantêm sempre, digamos, que fazem pairar a dúvida sobre o facto de que poderíamos perdê-las a qualquer momento se não fizermos o que lhes agrada, o que agrada, na verdade. Havia toda algo que se tinha construído em torno desta relação, que era extremamente insalubre, onde, bem, portanto, progressivamente ela tinha atacado a pessoa que eu era. Ela tinha começado por atacar todas as bases que eu tinha, onde eu tinha acabado por me sentir, bem, miserável ao lado dela. Depois, bem, ela isolou-me dos meus próximos. Tinha me tornado muito fria, muito fechada com a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e irmãs, toda a gente. Estava quase em conflito com toda a gente. A única coisa que ela nunca atacava era o meu físico. E, portanto, digamos que todo o resto, na verdade, até eu afogava-o um pouco. Ela dizia muito naturalmente que eu tinha um corpo feito para fazer pornografia, portanto seria uma pena não fazer disso dinheiro. E hoje, na verdade, é algo que acho tão absurdo, na verdade. Como é que... Não compreendo como se pode dizer isso à sua companheira, hoje com o recuo, e eu tenho... Como dizer? Ganhei um pouco em maturidade, enfim, ganhei idade. Pronto, eu cresci, e isso faz-me sorrir mesmo quando repito essas palavras porque penso. Dizer isso a uma rapariga jovem é de uma violência extrema. E digo a mim mesma, bem, como é que enfim, a esse lado de como é que pude ouvir isso e pensar que era um elogio, porque eu já não pensava de todo por mim mesma. E como é que uma mulher da idade dela pôde dizer isso à rapariga jovem que eu era, pensando que era um elogio e que seria benéfico? Houve uma noite em que eu estava muito alcoolizada e, na verdade, quis ir à casa de banho e ela acompanhou-me. E ela fez-me avanços e então eu respondi. Bem, estava sempre receptiva porque, bem, nunca me via recusar o que quer que fosse vindo dela. E, portanto, bem, aos seus avanços respondi positivamente. Enfim, para mim não havia nenhum perigo particular. Na verdade, o que se passou foi que ela levou-me a um beco. Na verdade, parecia um pátio de prédio. Lembro-me de tudo o que se passou. Apenas tenho menos recordações do início, quando lá chegamos, porque foi muito rápido. Na verdade, o que se passou foi que ela pôs as mãos nos meus ombros e disse-me: "Vais fazer a puta pra mim?" E partiu logo. E tentei agarrar-lhe o braço, mas ela partiu muito rapidamente. E, portanto, bem, quase caí, agarrei-me à parede e, na verdade, havia a moldura desse pátio de prédio que estava... Bem, portanto, eu via a rua e passei a cabeça através da porta para ver onde ela estava,
para lhe dizer para voltar, e ela voltou. Eu, na verdade, ouvi os passos e estava super contente por ela voltar buscar-me. Portanto, levantei-me logo, super contente por ela voltar. Portanto, na verdade, eu via, estava muito escuro, portanto, via a sua silhueta entrar, e na verdade, no mesmo momento, vi uma segunda silhueta, e aí, na verdade, o meu cérebro desligou completamente. Sentei-me novamente. Pensei, bem, agora vou ter de ficar forte, e veremos. Enfim, na verdade, parei de. É como se aí eu me deixasse fazer. Sabia que já não tinha escolha. Não gritei. Nada se passou. Apenas me deixei fazer, na verdade. Durante tudo isso, portanto, essas duas mulheres vão falar de mim na terceira pessoa como se eu não estivesse lá. Vão manipular-me, mover-me, despir-me, tudo. Na verdade, eu não existo na equação. Não faço nada, na verdade. E vejo poucas coisas. Aliás, a mulher em questão que ela trouxe, nunca saberei quem era, porque quase não a vi, já que encostaram minha cabeça contra uma parede de reboco, puseram o meu cabelo à frente dos meus olhos. Portanto, vi muito pouco da cena, e na verdade tenho menos recordações de como essa mulher partiu. Sei que me encontrei no chão, de joelhos, tentei levantar-me, tinha dificuldade e eu. É aí que, na verdade, já não me lembro do caminho de volta, mas, na verdade, eu tinha vindo originalmente, tinha vindo com a minha prima e a minha irmã que me esperava, e ela leva-me até a minha irmã e a minha prima, e ela parte, e na verdade, eu estava entregue. Já, já não tenho recordações de tudo isso, pelo contrário, isto é, infelizmente tenho toda a cena, todo o momento, em ordem, lembro-me, mas o depois não, teria preferido que fosse o momento que esqueci. Mas na verdade, portanto, segundo o que soube, na verdade, bem, eu já não falava de todo. Repetia em loop que queria voltar para casa, que era preciso partir, que queria voltar para casa. Mas isso já não tenho nenhuma recordação, por exemplo, e só o sei pela minha irmã que me contou. No dia seguinte, na verdade, o que se passou foi que eu estava no apartamento, ela diz-me logo esta frase que me marcou muito. Disse-me, como te sentes hoje? Porque vi que ontem não tinhas vontade. E aí pensei, portanto, não estou louca na verdade, porque pensei, o que é que eu fiz? Que sinal? O que é que enviei na verdade? O que é que eu... O que é que se pôde acreditar no meu comportamento? Porque procuramos sempre uma explicação para o que nos aconteceu. E ela disse-me que era assim que me amava, que não havia nada de grave no que se tinha passado. E acho que há uma parte de mim que teve realmente vontade de acreditar, porque se não acreditasse, isso queria dizer que a perdia, porque não lhe perdoava. E na verdade, é aí que o domínio, na verdade, pode. E de uma violência extrema, na verdade, é que acabamos por querer acreditar em coisas quando há tudo debaixo do nosso nariz que nos mostra o contrário, e que é impossível que o que se passou ou que a pessoa à nossa frente tenha boas intenções. E, portanto, fiquei com ela, não parti, não falei disso. E, na verdade, pelo contrário, a partir desse acontecimento, e isso nunca saberei se tem uma ligação ou não, ela tornou-se violenta comigo verbalmente, onde me insultou muitas vezes a cada discussão por um sim, por um não. Tenho muitas anedotas onde apanhei avalanches de ódio assim por não muito. As primeiras vezes em que começou a querer bater-me tudo isso, ela encostou-me contra uma parede bastante violentamente uma vez, levantando o punho por cima de mim. Tudo isso. Ela tinha se recomposto, tinha me dito: nunca levantei a mão sobre uma mulher, portanto imagina até que ponto és detestável para que o faça. E na verdade, bem, logo pensei, mas é verdade, então eu devo realmente ser detestável para que se tenha vontade de me bater assim, para que me insultem, e portanto, bem, isso punha um pouco tudo em questão, a imagem que tinha de mim. Sentia-me, na verdade, ainda mais degradada todos os dias, na verdade. Como, portanto, perdi tudo isso, essa relação com a intimidade, tudo isso, já que, bem, eu
eu tinha a impressão de não ser mais do que um corpo. E bem, na verdade, o que se passou foi que me propuseram muito dinheiro para um homem propôs-me muito dinheiro para passar uma noite comigo, e recusei logo e disse-o à minha ex-companheira. E na verdade, é ela que vai dizer-me: sim, mas é muito dinheiro na mesma. E na verdade, aí tive um momento de recuo, onde pensei: ela, ela não me protege tanto quanto eu tinha vontade de acreditar. Mas o domínio faz com que continue a querer acreditar, porque acreditei tanto até agora que se agora fizer cair os muros que fazem com que acredite nesta pessoa, que tenha confiança nela, vai ser preciso que eu trate todas as outras coisas sobre as quais ela me fez muito mal e sobre as quais me enganei. E, portanto, ela encoraja-me a aceitar esta troca com esse homem. E, na verdade, o meu último recurso, já que não consigo dizer não à minha ex-companheira, é que tento fazer com que o homem em questão diga não e que mude de ideias. E, portanto, o que faço é que lhe peço para me dar metade da quantia que propõe, como uma espécie de caução. E na verdade, portanto, eram 400 euros, algo assim. E na verdade, ele envia-nos logo numa transferência. E aí, na verdade, é igual. A armadilha fechou-se sobre mim e pensei: mas caramba, aí pelo contrário, estou presa. Durante mais de 3 meses vou adiar a troca, a fazer com que isso não aconteça, porque não sei como conduzir esta troca. Não sei, é algo que me deixa muito desconfortável. E na verdade, entretanto, vai haver essa agressão que sofri nesse beco. E na verdade, bem, depois, portanto, ela tornou-se cada vez mais violenta comigo, tudo isso. Houve esta última discussão que foi particularmente violenta porque lhe respondi e porque não estava de acordo com ela. Ela puxou-me pela nuca, atirou-me sobre a cama. Na verdade, isso partiu as ripas da cama que vieram enfiar-se na minha nuca, e ela pôs a sua mão na minha boca e, na verdade, bem, levantou o punho e eu nunca... Enfim, é um olhar que nunca poderei esquecer porque... É um olhar que nunca poderei esquecer porque vi realmente... Bem, acho que ela poderia ter me matado nessa noite. Enfim, sei que me disse: tu... Já não sei exatamente como era a frase. Era: Queres que te rebente a cara? Não queres calar a boca quando te digo para parar? E na verdade eu chorava. Já nem conseguia respirar. Apenas chorava. E na verdade, acho que por reflexo mordia. E na verdade, ela empurrou-me. E lembro-me muito bem de que me disse nesse momento: Tu... Viste o que me fizeste? Tenho mais respeito por uma desconhecida do que por ti. E na verdade, eu desmoronei-me como se fosse culpada, e supliquei-lhe que me perdoasse. Culpava-me a mim mesma. E na verdade, bem, o que se passou foi que, em resumo, ela pôs-me fora de casa e eu fui viver em casa do meu pai. E na verdade, bem, ainda tinha esses 400 euros que devia a esse homem se não quisesse ter relações com ele. E na verdade, bem, e encontrei-me nesta posição, estava presa. Pensava: já não há ninguém para me proteger. E na verdade, digamos que essa relação já tinha feito tantos estragos. Eu, que já não tinha de todo nenhum respeito, já não havia, sim, mas nenhum respeito pelo meu corpo, pela minha intimidade que tinha pensado. Na verdade, afinal de contas, não valho nada. Portanto, o que é conduzir esta troca até ao fim? E disse ao meu pai porque, portanto, vou para a casa do meu pai. Disse ao meu pai que ia sair à noite, e ele disse-me sim. Na verdade, disse-me esta frase que não esqueci, que nunca esqueci. Nas escadas vou para partir. E na verdade, ele diz-me: bom bem, então diverte-te, princesa. E esta frase marcou-me porque eu pensei: mas se ele soubesse, na verdade, pensei, nunca mais me chamarão assim, na verdade. E parti, e desmoronei-me ao fechar a porta e pensei: mas ele deveria ter tanta vergonha da sua filha. E na verdade, subi para o carro desse desconhecido e pensava: agora talvez seja a última vez que vi o meu pai, desculpa. Durante o trajeto, portanto, com esse homem, não falávamos. E na verdade, durante o trajeto pensava:
Tenho vontade de desaparecer, mas não sei como fazer. Portanto, eu prefiro que seja alguém que me faça desaparecer em vez de que seja eu mesma, porque a minha família não compreenderia. E, portanto, na verdade, acho que foi lógico da minha parte, mas pensava no momento. Se ele nunca me levar de volta à casa, bem, é assim e paciência. E na verdade tinha aceitado isso, e portanto ele levou-me de volta à casa, e eu não tinha nenhum plano para o que viria a seguir, na verdade. Isto é, encontrei-me em casa a ter de viver com o que eu acabava de fazer, viver com essa relação que tinha feito com que para mim, eu já não tivesse valor, já não representasse nada. Devia reatar com todos os meus próximos quando não tinha seguimento, na verdade. E é aí que, na verdade, me pus a escrever e que escrevi toda a minha coletânea de poemas, que me pus a publicar na minha conta Instagram regularmente sobre o domínio e os estragos, na verdade, que isso pode fazer, porque sei que infelizmente hoje há muitas pessoas que não compreendem o domínio e que pensam que, bem, é preciso forçosamente ser tonta, é preciso forçosamente ser ingênua para aceitar o que eu aceitei, por exemplo, e acho isso tão triste porque acho realmente que não sou que não sou a pessoa mais tonta do mundo, e acho que o meu maior erro foi querer ser amada a todo o custo, e portanto, na verdade, é por isso que escrevi todo este livro, na verdade, que é um livro no qual é uma coletânea de poemas. Enfim, é como dizer, pensei-o como um companheiro para as pessoas que viveram a violência conjugal, as violências psicológicas, sexuais, físicas, porque, como há muitas pessoas, infelizmente, que não compreendem, bem, pensei, para as pessoas que viveram isso, bem, haverá um livro no qual, na verdade, é uma experiência imersiva, onde pomos o leitor no lugar da vítima, e, na verdade, retraçamos a queda, portanto, digamos, a procura de identidade, o terreno fértil que deixa o lugar, na verdade, a predadores infiltrarem-se, na verdade. É que as bases não são sólidas, infelizmente, e, na verdade, podemos sair disso e este livro era uma mensagem também, era portador de esperança, e eu queria que ele acompanhasse as pessoas que o viveram e que se sentem sozinhas face a tudo isso, e que seja também um objeto de mediação, um objeto de diálogo para as pessoas que não o compreendem ou que têm próximos que o vivem e que não compreendem os seus próximos pensando. Mas por que é que ela aceita tudo isso? Por que é que ele aceita tudo isso? Eu gostaria de tranquilizar todas as pessoas que viveram o domínio, na verdade, porque para mim, hoje, o meu discurso, a minha luta é que não somos culpados do que fizemos sob domínio, e nunca o repetirei o suficiente porque acho demasiado fácil atacar as pessoas que já sofreram como se pudessem aguentar um pouco mais. Já sabemos tudo isso. Não vale a pena acrescentar. Acho que é preciso mais benevolência em torno deste assunto.